Hoje o tema da nossa palavra é corações secos e camisas suadas. Corações secos e camisas suadas. Abre a sua Bíblia, se você tiver uma, em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 em diante. E se você puder manter a sua Bíblia aberta durante toda a nossa jornada aqui, esses 30 minutos que temos, vai ser muito bom, vai ser de grande proveito para você, tá bom? Veja bem, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. Entretanto, quem que estava direcionando João a escrever era Jesus Cristo. Então a ideia é como se Jesus estivesse ditando algo e João escrevendo aquilo que ele ouvia. Na verdade, Apocalipse é uma revelação. Então é João tendo uma revelação eterna, uma revelação espiritual, uma visão aberta daquilo que Deus queria transmitir para as igrejas, para os cristãos que estavam sendo perseguidos ali nessa época, tá bom? E aí a primeira parte do livro, nós temos algumas mensagens que deveriam ser transmitidas às igrejas da Ásia Menor. Então a primeira parte do livro, nós nos deparamos com cartas que foram escritas para serem direcionadas aos líderes de 7 igrejas daquela localidade, daquela região da Ásia Menor. E hoje nós vamos nos concentrar na carta que foi escrita para a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. Mas para te dar um contexto, para você ter uma base melhor, eu quero te explicar como era a igreja da cidade de Éfeso, como era a cidade também de Éfeso. Então a cidade de Éfeso era a maior e mais importante cidade da Ásia Menor. Era uma cidade estratégica, que tinha uma localização estratégica. Tanto é que ela é a primeira igreja a ser mencionada das 7 igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque, na verdade, é ali que começou o trabalho, ali que o evangelho começou a ser pregado pela primeira vez, porque era uma grande cidade. E a igreja em Éfeso, a cidade de Éfeso, experimentou um grande mover do Espírito Santo. Eles experimentaram um grande avivamento através da pregação do apóstolo Paulo. Isso está relatado lá em Atos capítulo 19. Então a Bíblia diz que Paulo foi lá, pregou, e a pregação, o poder do evangelho causou um grande reboliço na cidade. A pregação do evangelho afetou as estruturas sociais, afetou a estrutura econômica, afetou a estrutura religiosa daquela cidade. Saiba você que a cidade de Éfeso era uma cidade totalmente idólatra. Na cidade de Éfeso estava localizado o templo da deusa Diana, que na verdade é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a economia da cidade de Éfeso, um dos pontos principais da economia dessa cidade era a idolatria, era a venda de imagem, era a venda de esculturas. E quando o apóstolo Paulo pregou que o evangelho chegou para aquelas pessoas, a Bíblia relata que pessoas começaram a vir publicamente confessar os seus pecados. A Bíblia diz que eles pegavam livros ali de rituais pagãos e queimavam esses livros. E você imagina o que aconteceu com aquelas pessoas que viviam a partir da venda da idolatria, viviam a partir da religião de deuses pagãos. Então foi um reboliço, foi um avivamento, né? E aí, a partir da igreja de Éfeso, outras cidades ao redor foram alcançados. Então, a partir daqueles cristãos, daqueles discípulos, daqueles alunos que ouviram o evangelho, eles saíram da cidade de Éfeso para pregar a palavra de Deus em outras cidades. Homens como o apóstolo Paulo, como Timóteo, até mesmo o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, investiram, gastaram tempo da sua vida ensinando e discipulando aqueles cristãos que estavam ali na cidade de Éfeso, pastoreando esses cristãos, liderando essa igreja. E aí a igreja cresceu muito. Nós não temos o número exato de membros dessa igreja, mas muitos estudiosos dizem que essa igreja chegou a milhares e milhares e milhares de membros, de pessoas que se renderam a Jesus. Então,
saiba que eles tinham muito trabalho a fazer. A nossa igreja tem o quê? Uns 2.000 membros, talvez, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, e nós já temos muito trabalho a fazer. Imagina a igreja da cidade de Éfeso, que era uma igreja enorme. Eles tinham muitas lutas, eles tinham muitos compromissos, muitos afazeres, tá bom? Olha só, a maioria das 7 cartas, ela tem uma estrutura muito semelhante. Então, ela tem uma apresentação, ela tem uma apreciação, que é como se fosse um reconhecimento para aquela igreja. Ela tem uma reprovação e em seguida, uma promessa. Na verdade, por algumas exceções, porque tem algumas dessas 7 igrejas, eles não tiveram reprovação, outras eles não tiveram reconhecimento algum, mas a maioria segue essa estrutura, e é essa estrutura que nós vamos usar na medida da nossa palavra aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, apresentação. Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Veja bem, através do primeiro versículo, nós vemos que essa carta ela foi direcionada aos líderes daquelas igrejas. Então, quando a Bíblia fala ao anjo da igreja, ao anjo com um A minúsculo, ele está se referindo aos líderes. Então, os líderes daquela igreja eram responsáveis de receber essa mensagem e repassar a mensagem para os seus membros. E logo após, nós vimos uma assinatura do próprio Deus. Veja que quando nós escrevemos uma carta, geralmente nós assinamos no final. Mas Deus faz questão de trazer a sua assinatura logo no início. Para quê? Para que esses cristãos não tivessem dúvida de que as palavras seguintes, as palavras que vêm a seguir, eram do próprio João, mas não era do próprio João, era do próprio Deus. Então, Jesus deixa assinado: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Então é uma referência a Apocalipse capítulo 1, verso 19 e 20, que diz que Jesus tem as 7 estrelas em sua mão, que significa as lideranças da igreja, e ele anda entre os 7 candelabros, que significa a igreja. Então, não tem dúvida alguma de que as palavras que nós vamos ler agora, as palavras que os cristãos em Éfeso receberam, é do próprio Deus, pois ele faz questão de assinar essas palavras. E olha só, as palavras que vêm a seguir, elas são a opinião do próprio Deus. As palavras que nós vamos ler é a opinião de Deus, é o conselho de Deus para aquela igreja. Você bem sabe que nós procuramos grandes mestres, grandes especialistas. Poxa, o que o especialista em crescimento de igreja acha sobre nós, o que o pastor fulano de tal acha sobre nós. E isso é certo porque nós devemos sim ter mestres. Isso é certo porque nós devemos sim aprender com pessoas mais experientes. Entretanto, a opinião mais válida para nós é a opinião do próprio Deus. Quando foi que nós, como igreja, paramos para orar e oramos a seguinte oração: Deus, o que você pensa de nós? O que você pensa da nossa igreja? O que você pensa daquilo que nós estamos construindo aqui? Senhor, qual a tua opinião? E, na verdade, temos que fazer mais orações como essas, porque Deus tem uma opinião para ser derramada em nosso meio, e é ela que nós queremos, é a opinião do próprio Deus. E aí, o nosso próximo passo, que é a apreciação, o nosso próximo passo da estrutura, apreciação, Apocalipse capítulo 2, verso 2, 3 e verso 6. Diz o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Verso 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também
as odeio. Então Deus começa pontuando características boas, pontuando características positivas dessa igreja. Quando Jesus usa a palavra conheço as suas obras, nos mostra que Cristo, o cabeça da igreja, o dono da igreja, tem voltado os seus olhos, a sua atenção e o seu coração para o que nós estamos fazendo aqui. Jesus tem olhado para as nossas atitudes, Jesus tem avaliado as nossas obras, Jesus, o dono, o cabeça da igreja, Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui. Jesus não abandonou a sua igreja e nunca a abandonará. Ele anda em nosso meio, Ele nos conhece, Ele nos pesquisa, Ele volta a sua atenção para a sua noiva. Para a sua noiva. Veja que muitas vezes eu já ouvi líderes dizendo: poxa, mas ninguém vê o que eu faço. Poxa, mas ninguém me elogia pelo tanto de trabalho que eu exerço aqui nessa igreja. E na verdade você não precisa do elogio de ninguém. Na verdade você não precisa que líder algum seu fique analisando o seu trabalho, vendo se você está fazendo ou não. Sabe por quê? Porque o próprio Deus faz isso. O próprio Deus tem direcionado os seus olhos, a sua atenção e o seu coração para a obra que você tem exercido no reino de Deus. No reino de Deus. Então Ele nos conhece, Ele está nos olhando, Ele está nos olhando. E aí, Jesus traz alguns pontos positivos, veja quais são. Jesus diz que essa igreja, os Efésios, eles desenvolviam um trabalho árduo, eles pegavam pesado no trabalho, eles queriam realmente se esforçar para Deus. Jesus mostra que eles eram perseverantes, não eram pessoas que murmuravam, não eram pessoas que desistiam, eram cristãos que estavam avançando. Jesus mostra que também eles eram intolerantes com homens maus, eles não podiam aceitar e não aceitavam a maldade no meio da igreja, a maldade no meio daquela comunidade. Rapidamente eles consertavam os erros, rapidamente exortavam os seus irmãos. Jesus mostra também que eles eram persistentes, eles colocaram a mão no arado, mas de forma alguma olharam para trás. Jesus também elogia porque eles tinham uma teologia saudável. Veja bem que a Bíblia fala que quando se levantavam pessoas que se diziam apóstolos, pessoas que vinham pregar um evangelho falso, eles rapidamente cortavam isso pela raiz. Por quê? Porque eles foram muito bem doutrinados, foram muito bem ensinados. Note, lembre que eu falei no início que eles foram discipulados pelo apóstolo Paulo, eles foram discipulados por Timóteo, pelo apóstolo João. Então, doutrina eles conheciam. Eles eram cabeçudos de teologia. Eles repudiavam os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas são considerados uma seita. Os nicolaítas pregavam que aqueles cristãos poderiam participar de ritos pagãos, pregavam que aqueles cristãos poderiam comer comidas consagradas a ídolos. Os nicolaítas aprovavam a prostituição, aprovavam o adultério como se fosse uma doutrina do próprio Deus. Mas como eles sabiam, como eles tinham teologia na cabeça, eles rapidamente excluíam, viravam suas costas para esse tipo de ensino. Então eles têm muitos pontos positivos. Irmãos, veja bem, não existe problema nenhum em nós sermos ativos no reino de Deus. Não existe problema nenhum em nós investirmos a nossa vida naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Na verdade, não existe ponto negativo nenhum em nós suarmos a nossa camisa, em nós derramarmos gotas de suor, nos esforçando, trabalhando de forma árdua para que o nosso Deus receba toda a honra e toda a glória. Não é perda nenhuma você investir o seu tempo discipulando, pregando para as pessoas, ensinando a palavra de Deus, pastoreando, cuidando. Não é negativo, não é ponto negativo. Na verdade, é até uma virtude.
E veja que Deus, de forma alguma, desaprova esse trabalho árduo. Deus, em nenhum momento do texto, diz que isso está errado. Porque nós, como igreja, fomos chamados realmente para sermos cooperadores do reino de Deus. Você sabe que nós, os cristãos que ainda estão vivos, os cristãos que fazem parte da Igreja de Jesus de forma universal, nós somos conhecidos como a igreja militante. Os cristãos que já estão com o Senhor, os cristãos que já estão na glória, eles são conhecidos como a igreja triunfante. Mas nós que estamos aqui somos conhecidos como a igreja militante. E a igreja militante tem essa ideia que nós ainda estamos em luta. Essa ideia que nós ainda estamos em batalha. É a figura de um soldado que ainda está na guerra. E a guerra, irmão, é muito trabalho. Nós fomos chamados para trabalhar para Deus, sim. Fomos chamados para trabalhar para Deus, sim. E esse é o cenário da igreja de Éfeso. Era um povo que amava trabalhar para Deus. Era um povo perseverante, persistente. Era um povo zeloso com a doutrina. E aí, vamos para o nosso terceiro ponto, que é a reprovação. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Veja que a carta, ela muda de tom rapidamente quando o Senhor fala: contra você, porém, eu tenho isto. Já pensou o Senhor olhar para nós, a voz do próprio Deus ecoar aqui na nossa igreja e Jesus falar: olha, Paz Macapá, contra você eu tenho isto. O temor que o nosso coração teria, nós tremeríamos em temor, porque imagina o próprio Deus ter algo contra nós, e o próprio Deus tinha algo contra essa igreja. O próprio Deus tinha algo que queria consertar no meio da igreja de Éfeso. E o que é isso? É que esses irmãos, eles haviam abandonado o primeiro amor. Essa palavra abandonar, ela faz referência ao distanciamento entre um marido e uma esposa. E em casos mais graves, até um divórcio. Sabe qual é a ilustração exata para esse texto? Sabe o que está acontecendo aqui? Eu vou te falar. Eu quero que você imagine um marido e uma esposa, um homem e uma mulher que são casados. E eles vivem debaixo do mesmo teto. Eles cumprem com a sua função matrimonial. O marido é um provedor, o marido é um protetor, o marido é trabalhador, traz comida para dentro de casa. E a mulher, por outro lado, também cumpre com a sua função. Ela cuida do seu lar, ela exerce sabedoria sobre os seus filhos, ela tem diligência para com as suas coisas de casa, o cuidado com as crianças. Então, eles estão debaixo do mesmo teto, cumprindo as suas funções, entretanto, eles já não têm mais intimidade um com o outro. É aquele casal que aparentemente está tudo bem, mas eles já não dormem juntos. É aquele casal que aparentemente está tudo certo, mas eles não trocam mais carícias, não trocam mais beijos, não trocam mais abraços. Eles perderam o lugar de relacionamento, perderam o lugar de intimidade. Quando Jesus Cristo fala para essa igreja: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, o que Jesus Cristo está falando é: tudo bem, vocês estão cumprindo a sua função, tudo bem, vocês estão trabalhando para mim, mas debaixo do mesmo teto, vocês esqueceram do lugar de relacionamento. Debaixo do mesmo teto, vocês esqueceram de gastar tempo comigo. Essa é a palavra de Deus para a igreja em Éfeso. É um lugar de abandono da intimidade. É um lugar de abandono de um amor, de uma paixão que queima em seus corações. Em seus corações. Veja que a igreja de Éfeso estava suada com os seus afazeres. A camisa deles estava molhada, estava encharcada de tanto labor, de tanta luta. Mas o coração deles estavam secos
da presença de Deus. Da presença de Deus. Sabe, um exemplo que eu quero te dar que pode abrir a tua mente, os teus olhos, são conferências lotadas, ministérios lotados de voluntários, ações sociais, ações missionárias, cheias de pessoas querendo fazer, e tudo isso é muito bom, nós queremos isso, nós queremos ver pessoas se envolvendo cada vez mais, mas por outro lado, nós vemos vigílias vazias, por outro lado, nós vemos quartos de oração abandonados, nós vemos Bíblias empoeiradas porque esses cristãos esqueceram que o trabalho para Deus não substitui o lugar de intimidade com Ele. Eu quero fazer uma grande observação. Toda vez que eu vejo alguém ensinar esse texto, é como se eles separassem o amor por Deus e o trabalho na obra de Deus. Mas eu tenho comigo que essas coisas não são excludentes. Eu tenho comigo como uma interpretação de que essas coisas caminham juntas. Então o amor por Deus não é uma coisa e o trabalho para Deus não é outra, elas são atreladas. Note você que não tem como amar Jesus e não se envolver na sua obra. Não tem como uma pessoa que diz que ama o Senhor, que quer mais do Senhor, mas essa pessoa não faz nada pelo Senhor, isso não existe. Uma pessoa que ama verdadeiramente, ela tem atitudes, ela tem ações. Não tem como nós abrirmos a nossa boca e dizer que amamos ao nosso Deus, se não queremos nos envolver na obra desse Deus. Se nós não queremos cumprir, obedecer os mandamentos que Ele nos deixou, não existe isso. Se eu amo, eu me envolvo. Se eu amo a Deus, se eu amo o cabeça da igreja, eu também amo a sua igreja e amo o seu corpo. Por outro lado, não tem como nós nos envolvermos na obra de Deus de forma consistente, sem amarmos a Jesus. A pessoa pode até iniciar a obra, a pessoa pode até se envolver na obra, mas se ela não amar Jesus verdadeiramente, qualquer dia ela vai desistir, ela vai esmorecer, ela vai desanimar, porque o que nos traz propósito, o que nos traz motivação, é saber que Cristo nos escolheu, é saber que Ele nos amou primeiro e Ele merece todo o amor do nosso coração de volta. Então não tem como amar Jesus e não se envolver na sua obra, e não tem como se envolver na sua obra de maneira consistente se nós não amarmos a Jesus. As coisas estão interligadas. Muita gente, quando tem a oportunidade de perguntar para esses grandes líderes, estou falando de líderes espirituais que estão envolvidos na igreja do Senhor, líderes que estão há décadas e décadas e décadas sendo fiéis ao Senhor, e as pessoas perguntam: qual é o segredo da sua consistência? Qual é o segredo do seu ministério? Irmão, não existe segredo. O segredo dos líderes consistentes, os segredos de cristãos consistentes é uma devoção extrema ao Senhor, é um fogo de amor e de paixão que queima nos seus corações e eles não permitem que esse fogo se apague. Esse é o segredo de líderes consistentes. E eu quero te dizer, não de forma genérica, porque eu não conheço o coração de todos, mas se você se sente cansado da obra de Deus, se você está fazendo a obra de Deus como obrigação, se você está aqui por estar, muito provavelmente o teu amor por Jesus esfriou. Muito provavelmente você esqueceu do lugar de intimidade com Deus. Não tem como nós amarmos a Jesus e sermos desanimados com a sua obra. E a palavra de Deus para nós hoje é a mesma palavra para a igreja de Éfeso. Verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembrar de onde cairmos não é lembrar do pecado para a acusação. Lembrar de onde cairmos não é olhar para trás, para o nosso passado, para nós sermos acusados, para nós sermos oprimidos, para nós ficarmos lambendo ferida. Não é isso que o Senhor quer dizer. Quando Jesus fala, lembra-se de onde você caiu, é para nós olharmos para trás, para saber qual ponto da nossa história nós nos desviamos. Quando foi na nossa jornada que nós nos perdemos, que nós pegamos o caminho que não deveria ser pego? Que ponto da nossa história com Jesus nós trocamos o amor por Deus por um mero ativismo religioso? Onde foi? Então, quando Jesus fala, lembra de onde caiu? É tipo o banco imobiliário, naquele joguinho que diz assim, volte 3 casas. É voltar um pouco, é dar um passo para trás e relembrar de qual foi o nosso erro, para nós consertarmos. Depois Jesus fala, olha, lembra-te de onde você caiu, volte lá, conserte isso e arrependa-se. Arrependimento significa você mudar de atitude. Arrependimento significa você trilhar outro caminho. Esse é o conceito de arrependimento, é você virar para outro lugar. Você está caminhando por um caminho de morte, mas quando você se arrepende, você toma outro caminho, toma outra decisão. Arrependimento não é sentimento, arrependimento é uma escolha. O arrependimento não funciona assim, você se arrepende, depois se arrepende de novo, não. O arrependimento é você se arrepende e começa a dar frutos de arrependimento. E aí, Jesus diz o seguinte, se vocês não se arrependerem, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O candelabro é uma tipologia, é um símbolo que tem como significado a igreja. O candelabro foi feito para brilhar. E nós, como igreja, na verdade, fomos feitos para brilhar. Mas não a nossa luz própria, porque nós, como igreja, não temos luz própria. A luz que nós brilhamos é um reflexo da luz do Senhor Jesus Cristo. E quando a igreja deixa de brilhar, ela perde a sua função aqui na terra. A nossa função como igreja é brilhar a luz de Cristo para esse mundo cheio de trevas. E quando nós não amamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós deixamos de brilhar. E a igreja que deixa de brilhar, o Senhor Jesus Cristo tira ela do lugar. O Senhor Jesus Cristo remove essa igreja do lugar. Eu fico imaginando se os cristãos, os efésios, não tivessem recebido essa exortação, eu fico imaginando quanto tempo mais eles suportariam trabalhar para Deus, quanto tempo mais eles suportariam ser perseverantes. Eu acho que não muito, porque quando não amamos a Jesus, quando o nosso coração não queima, nós rapidamente desistimos e desviamos do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo. E a igreja que brilha a luz de Cristo é a igreja que ama a Ele como da primeira vez. E aí no final nós temos uma promessa. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqueles que permanecerem, aqueles que se arrependerem e voltarem os seus corações para Deus, receberão o direito, por toda a eternidade, de experimentar de um alimento eterno. Esse alimento é a presença do nosso Deus durante séculos e séculos e séculos, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Essa, na verdade, é a nossa recompensa. A nossa recompensa é o próprio Deus. A nossa recompensa é o próprio Deus. Irmão, para nós é um privilégio podermos servir ao Senhor. Para nós
É um privilégio poder suarmos a nossa camisa com esforço, com luta, com labor, com perseverança, para que o reino de Deus cresça e avance cada vez mais. Para mim, particularmente, é um privilégio poder gastar a minha força, poder gastar o meu dinheiro, poder gastar os meus dias em favor do reino de Deus. Isso é um privilégio. Nós, sim, devemos ter camisas suadas de tanto trabalhar para Deus, porque é um privilégio. Nós, sim, devemos continuar sendo perseverantes, trabalhando com mãos firmes para o Senhor. Mas também nós devemos ter o coração encharcados de amor por Jesus. E essa é a nossa prioridade. A nossa prioridade é amar mais o dono da obra do que a própria obra. Então, tenha sim camisas molhadas, mas também tenha coração encharcado de amor pela presença do nosso Deus. Amém?